Amém. Sejam bem-vindos à terceira mensagem desta série Como Superar as Crises da Vida. Já ensinamos sobre solidão, sobre abandono e hoje falaremos sobre rejeição. Você já se sentiu rejeitado? Preterido? Colocado de lado? Antes de irmos ao texto, quero conceituar a rejeição e descobrir com você como se sente a pessoa rejeitada. Rejeição para a medicina trata-se da reação de anticorpos a um órgão ou a tecidos enxertados no organismo. A gente se lembra das pessoas que já fizeram transplante, a gente fica na torcida para que o próprio organismo não rejeite aquilo que foi implantado nele. Rejeição vem pela deficiência de amor, abuso de autoridade ou em diferentes áreas e maneiras. Deficiência de amor. Quando o amor não está aperfeiçoado em Jesus, ele pode rejeitar a um e acabar se voltando demasiadamente para o outro. Então, aquele que fica em segundo plano se sente rejeitado e isso traz muitos problemas, desde a família até a qualquer lugar, seja aonde for. Nunca é bom. Rejeição é não crer que posso ser aceito. Isso é o conceito da pessoa. A pessoa que se sente rejeitada, ela não acredita que as pessoas podem vir a aceitá-las em algum momento. Rejeição também é substantivo feminino. Rejeitar algo ou alguém. Desaceitação, recusa, desaprovação. Ignorar alguma coisa ou alguém por não aceitar algum fato, situação, cultura, cor da pele e por aí vai. Então, pessoas acabam agindo desta forma. Então, quais são os males que desabrocham naqueles afetados por ela? Como reagir diante de uma situação de rejeição? Como se sente o rejeitado? Rejeição, o mesmo que repulsão, não aceitação de algo ou alguém. Não é fácil para ninguém passar por uma rejeição. Até mesmo as pessoas próximas ficam abaladas, ficam sentidas, ficam sem norte. Vamos olhar para a vida de um homem de Deus chamado Jefté, sem muita visibilidade no meio cristão, mas que nos servirá de aio, de condutor seguro para as respostas que necessitamos. Em muitas casas, em muitos lares, há pessoas que se sentem rejeitadas. Eu e você, como pais, precisamos ter muita atenção para não permitirmos este sentimento no coração das nossas crianças. E eu aqui estou diante de 3 crianças. Tarefa difícil para o pai e para a mãe. A menos que você tenha um único filho, pode ser a solução, ter um único filho. Mas quando você tem 2, 3, 4, aí por diante, é necessário que tenhamos muita atenção, porque quando você ouve, ou quando você ouviu, por exemplo, lá na sua casa, se fosse fulano, você já ouviu isso? Quando um filho confronta o pai e a mãe, dizendo, se fosse Karina, se fosse Carissa, se fosse Maria, a senhora correria e faria. Eu não sei se é assim lá. E nós precisamos ter muita atenção, porque os nossos filhos podem se sentir rejeitados, ainda que para nós eles não sejam. Por isso que a nossa atenção deve ser redobrada na criação de cada filho. Sabem por quê, queridos? Se ele se sente rejeitado ou preterido na sua casa e ele chega na escola com este sentimento, ele pode desenvolver hábitos e reagir a pessoas de uma maneira agressiva, ele pode se tornar uma criança insegura e você pode ser chamado lá no hospital, olha, hospital não, lá na escola
E você vai ouvir perguntas das quais você certamente vai se surpreender. Porque você não esperava que o seu filho tivesse aquele sentimento. Por isso, eu e você precisamos redobrar a nossa atenção com todos, mas em especial com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque quando uma pessoa se sente rejeitada, ainda que ela não seja, mas quando ela se sente, ela pode desenvolver alguns comportamentos dos quais nós não desejamos para você, e você pode evitar que isto aconteça na sua casa. Também na igreja precisamos ter muita atenção a todos, cuidar de todos, nos aproximar de todos, ser iguais com todos, para que ninguém se sinta preterido ou rejeitado. E não é fácil, não é fácil. É natural que alguns entrem mais em intimidade, seja com o pastor, com a equipe pastoral ou com um determinado grupo da igreja, e se nós não tivermos atenção, jovens começam a chegar para a igreja e nós os rejeitamos sem fazer força nenhuma, sem perceber. Por isso que precisamos ter muita atenção. As pessoas precisam ser aceitas, bem recebidas. As pessoas que vêm à nossa casa, as pessoas que vêm à nossa igreja, precisam ser de forma discreta, não é? Mas elas precisam ser vistas, elas precisam ser tocadas, elas precisam receber afago. Todas as vezes que nós pensarmos na palavra rejeição, precisamos entender que a falta de atenção, de alguma forma, já soa para o outro como rejeição. Ninguém me deu atenção. Já fui lá muitas vezes, ninguém sequer... Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? Aqui na igreja é meio complicado ninguém ser visto, né? Porque Oliveira trata de mostrar a todo mundo que chegou gente nova. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que há um Deus que acolhe. Há um Deus que tem respostas para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que você se sinta assim, eu quero dizer para você o seguinte: Deus está acima da sua dor, acima da sua rejeição, e Ele está de braços abertos, esperando você para um relacionamento de intimidade, um relacionamento que não termina nesta terra, muito pelo contrário, começa aqui e jorra para a vida eterna. Deus te ama. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus te ama. Deus te ama. Ele te acolhe. Tudo isto é um pouquinho do que Jefté viveu. Tudo que eu falei reflete um pouco do que vamos aprender nesta noite. O texto de Juízes, no capítulo 11, versos 1 a 3, era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Em algumas versões, você é filho de uma prostituta. Você não vai herdar conosco, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Jefté foi vítima de rejeição porque seus irmãos não queriam repartir sua herança com o filho de uma prostituta. Por esta razão, Jefté foi rejeitado. Assim como aprendemos na semana passada, o abandonado José, assim como Deus tinha um plano especial para a vida de José, e ele depois se tornou o salvador do povo de Israel, assim também vamos aprender que o homem Jefté, rejeitado pelos seus, sua família o rejeitou, também aquela localidade o rejeitou, e ele foi para uma terra longínqua, aonde não tinha ninguém que prestava.
pessoas levianas, pessoas más, pessoas que não tinham nada para oferecer a ninguém. Mas vamos aprender então como é que Deus transforma maldição em bênção. Como Deus transforma rejeição em aceitação, aclamação. Deus tem uma história linda para a sua vida. Se você veio esta noite, se você se sentiu assim um dia, rejeitado, se você está assistindo pela internet e você está recebendo esta palavra, saiba, Deus tem uma história contigo, Deus tem uma página para escrever na sua vida, da qual você nunca mais vai se lembrar que um dia alguém te rejeitou. Nós não falamos do campo afetivo, por exemplo. Quantas mulheres são rejeitadas depois do casamento? Depois do casamento, são rejeitadas. Quantos homens, depois do casamento, experimentam a rejeição, a traição, e a vida parece que desmorona. Por isso, queridos, se você está aqui hoje, saiba, hoje é o dia da virada. Porque Deus não dorme. Na verdade, aquele que nos guarda sequer pisca. Nas versões mais antigas, tosquenejará. Quem se lembra dessa versão aí? Aquele que nos guarda, aquele que nos vigia, aquele que está atento a tudo que fazemos, ele não pisca. Ele é justo. Assim foi na vida de Jefté. Como superar a rejeição? Tome nota, em primeiro lugar, eleve o conceito de si mesmo. Elevar o conceito de si mesmo tem a ver com autoestima, com amar-se a si mesmo, e não permitir que ninguém e nada retire isso do seu coração. O texto é muito claro. Era então Jefté, o gileadita, homem o quê? Valoroso, homem de valor. Queridos, notem, o problema não estava com Jefté em ter sido filho de uma prostituta, de um romance de Gileade com uma prostituta, e depois com a sua esposa teve outros filhos. Não, o problema não estava com Jefté. O problema estava com os seus irmãos avarentos, que por causa da riqueza que o pai deixara, não queria que ele também tomasse parte. Sabem por quê? Principalmente porque ele era o primogênito, e o primogênito levava 2 partes. Vamos tirar esse sujeito daqui, vamos rejeitá-lo, vamos ignorá-lo, vamos colocar para fora, para que a gente possa herdar tudo. Então, Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. O que pesava no currículo de Jefté era ser filho de uma prostituta, mas a seu favor aparecem 2 informações preciosas. A primeira, que ele era valoroso, e a segunda, que ele era filho de Gileade. Aí eu tive que pesquisar um pouquinho mais. Por que essa referência a Gileade? Quem foi Gileade? Qual era a importância de Gileade? Rejeição como ato de propositadamente excluir alguém ou alguma coisa, não querer que faça parte da sua vida. Jefté foi vítima de rejeição por causa de sua filiação por parte de sua mãe, uma prostituta. No entanto, Jefté manteve-se homem de valor e não permitiu à sua mente pensar menor de si mesmo. Mesmo tendo sido expulso de sua família, sua postura em Tobi, lugar desprezível, desafortunado e sem nenhum futuro, ele se destacou como líder, destemido, fiel, forte, capaz, valoroso. Mesmo entre a escória, mesmo entre gente de má fama, mesmo entre gente que não prestava, ele se destacou como homem valoroso, justo, honesto, bom, temente a Deus. Não é a sua filiação, não é de onde você vem,
não é do seu bairro, não é da sua cidade, não é do seu estado. Você é único. Ainda que as coisas desmoronem ao seu lado, ao seu redor, Deus te vê. Você é o centro para Deus. Deus cuida de você. Se você continuar olhando para Ele, apesar de toda e qualquer rejeição que você possa sentir ou ter passado, de fato, Deus quer ver em você fidelidade. O seu valor não pode ser transformado pelas circunstâncias à sua volta. Você precisa elevar o conceito que você tem de si mesmo. Quem foi Gileade? Gileade era um homem respeitado de muitas posses. Para aqueles dias, era muito conhecido na cidade que tinha o seu próprio nome. Ser filho de Gileade significava muito, mas com a morte do pai, Jefité, com aproximadamente 17 anos. Incrível isso. 17 anos, a mesma idade que José. Ele foi expulso de sua casa e rejeitado por seus irmãos. Parecem que são histórias bem parecidas. Quem sabe você também não se identifica com isso? Quem sabe lá na adolescência, quem sabe há algum tempo atrás, na sua juventude, quem sabe hoje você também não experimentou o dissabor de se perceber rejeitado por alguém, ou por pessoas, ou por algo. Mas mesmo longe de sua cidade, seu caráter e postura fez dele um grande líder e conquistador de povos, como narrou Flávio Joséfos, que é um historiador hebreu, que escreveu isto que eu lerei a vocês agora. Segundo o historiador dos hebreus, Flávio Joséfos, quando os anciões de Israel suplicaram a Jefité que lutasse por eles, de início ele se recusou. Pois quando ele fora expulso por seus irmãos de sua própria casa, ninguém o ajudou, mesmo todos sabendo que ele era o filho primogênito, honesto, fiel, corajoso e grande líder. Isso foi ignorado e ele foi expulso. Mesmo todos sabendo que ele era o filho primogênito, e isso dava a ele o direito de ter 2 partes na herança, ele ainda assim foi preterido e abandonado e jogado para fora. Você não precisa viver subjugado à rejeição e desprezo de ninguém. Eleve o conceito de si mesmo e siga a sua jornada, pois a vida reserva surpresas que só desfrutam delas aqueles que olham para o futuro. Lembra de uma frase que deixamos assim na sua mente na semana passada? A vida dá muitas... Dá ou não dá? A vida, vamos juntos? A vida dá muitas voltas. E dá mesmo. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos olhando para o futuro, se o presente nos freia e nos coloca uma pedra pesada que não podemos caminhar ou não conseguimos avançar, você nunca chegará ao máximo do que Deus ainda tem para a sua vida. O hoje pode ser de nuvens espessas, negras, mas o amanhã que pertence a Deus pode estar reservando para você um lindo horizonte. Nós precisamos aprender a olhar para frente e não apenas para as circunstâncias. Fale para o seu companheiro, eleve o conceito de si mesmo. Fale aí para gravar, fala aí para ele aí, eleve o conceito de si mesmo. Você vai superar a rejeição. Em segundo lugar, não se deixe abater por palavras más. Este mas tem um acento, não é? Porque não é nem mais, talvez, não é? E nem mais com o i, que é soma, não é? Palavras malditas. Há pessoas que rejeitam a outra com palavras. E olha, queridos, palavras literalmente malditas têm o potencial de matar uma pessoa com a pessoa olhando para você. E depois que a palavra vai,
Já foi. Já feriu, já machucou. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Queridos, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Muito cuidado. Ele ouviu a seguinte palavra: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Como já disse em outras versões, você é filho de uma prostituta. Mas quem está dizendo isso aqui não é Deus. Quem está dizendo aqui são os avarentos dos seus irmãos, aqueles que queriam retirar dele a possibilidade de ganhar as duas partes que eram ou que cabiam a ele. Às vezes você é perseguido e rejeitado, às vezes você é preterido, porque na verdade você é uma ameaça àquele grupo que está ali. Às vezes você é afastado de algum lugar, às vezes você não sobe na empresa, às vezes você não ganha aquela promoção, porque há pessoas trabalhando e maquinando contra você. Mas saibam de uma coisa: a vida... Vamos de novo? A vida dá muitas voltas. Quantas pessoas pisaram literalmente em você, mas depois você estava lá para ajudá-la a levantar. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí. Deixa eu ver aí. Olha só. Sabem por quê? Porque a vida dá muitas voltas. Nós não podemos ser impactados pelas palavras malditas, as coisas que dizem a nosso respeito, as coisas que pensam a nosso respeito. O que pensam a nosso respeito a gente não vai dar conta. O que dizem a nosso respeito também não. Porque reputação é diferente de quê? Caráter. Caráter é o que nós somos. E reputação é aquilo que pensam a nosso respeito. Por isso que muita gente se engana com a fachada. Por isso que muita gente se engana quando quer que a reputação não seja mexida. Queridos, o nosso Senhor e Mestre Jesus foi rejeitado. Chamaram ele de príncipe dos demônios, Belzebu. E ele disse: se a mim, Senhor e Mestre, chamaram de Belzebu, quanto mais a vocês. Não se importem com as palavras de derrota, com as palavras mais que lançam sobre a sua vida. A sua vida vai fluir, a sua vida vai para frente, você vai avançar, porque o que Deus tem para a sua vida são planos de vida e paz, para te dar um futuro e uma esperança. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Os planos de Deus para nós são de vida e vida com abundância. Por isso que eu e você não podemos dar atenção às palavras malditas que vêm sobre a nossa vida. Muita dor tem aquele que é rejeitado. Não é fácil saber que sua vinda a esta terra não foi sonhada, planejada e aguardada com amor e carinho pelos seus genitores. Não foi o que a gente aprendeu essa semana? Não é fácil. Mãe, em nome de Jesus. Pais, em nome de Jesus, nunca falem isso ao seu filho, à sua filha. Você veio quando a gente nem esperava. Se dependesse de mim, você não estaria aí hoje. Você está matando essa criança, quando na verdade você deveria amar, zelar, cuidar, porque Deus trouxe esse presente para a sua vida. Eu tenho 3 filhos, mas o meu plano era ter 2 só. Esse aí veio sem eu querer. Como é que uma criança escuta isso? Hein? Você gostaria de ouvir isso? Eu sou o 12º.
Você consegue imaginar um negócio desse? Eu sou o 12º. Pastor Eliseu é o 16º. Raquel é a 9ª. Já pensou? Queridos, todos gostam de ser afagados, amados. Ainda que você não tenha planejado, ainda que você não tenha sonhado, mas se Deus te abençoou, nunca fale. Faça assim comigo, faça mesmo assim, nunca fale. E quando você escutar um pai e uma mãe falando assim, com todo amor e carinho, repreenda, porque ela pode estar semeando no coração de uma criança a rejeição. E olha, depois da rejeição, e depois que uma pessoa desenvolve rejeição, ela vai crescendo com tantas deficiências psicológicas, e ela vai, em algum momento, colocar isso para fora lá na frente. E nós precisamos cuidar disso. A rejeição destrói laços, sentimentos se tornam frágeis. Um minuto. Tem risco de tomar choque não, né, Fábio? Ok. A rejeição destrói laços, sentimentos se tornam frágeis, a noção de afeto fica debilitada, a insegurança se torna aliada e geralmente a amargura e revolta batem à sua porta. E você não sabe por que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho tem aquele comportamento. Devemos ter muito cuidado com nossas palavras, pois elas podem amaldiçoar ou abençoar aquelas que as ouvem. Provérbios 10:19, só as mulheres. Provérbios 10:19, mulheres. Falem a última parte, mas... Os homens, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Mesmo que as pessoas lancem palavras para nos destruir, o Senhor se erguerá em breve. Mais dia, menos dia, para nos abençoar. Salmos 94:14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Você é a herança do Senhor? Você é a herança? Levante a mão assim, Você é a herança do Senhor. Ele não te desamparará jamais. Jamais. Em último lugar, queridos, além de elevar o nosso sentimento, aquilo que pensamos acerca de nós mesmos, além de não deixarmos-nos abater por palavras más, Deus sempre usa outras pessoas para nos acolher. Você nunca vai ficar desamparado. Ainda que todos te abandonem, Deus levantará outras pessoas para te acolher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Ninguém fica sozinho neste mundo, e como diria o nortista, não o nordestino, neste mundo de meu Deus. Ninguém. Se você um dia se sentiu preterido, deixado de lado, tenha certeza, pode buscar lá na sua mente, alguém foi enviado por Deus para abençoar a sua vida, o seu crescimento e te ajudar na educação. Foi assim ou não foi? Sempre será assim, porque Deus não nos desampara. Ele vai sempre providenciar alguém para abençoar a nossa jornada, de sorte que foi assim também com a vida de Jefté. Mesmo que você tenha passado pela triste experiência de ser rejeitado, certamente Deus enviou pessoas para lhe acolher.
dar amor, atenção, carinho e uma habitação. Quantas mães, é tão triste, mas infelizmente se tornou quase que corriqueiro. Vez por outra, a gente vê a história de uma mãe que deixou a criança na lixeira. E essa criança é encontrada e alguém a adota, e alguém cuida dela, cura as suas feridas, abençoa a vida dela, e aquela criança então, mais tarde, quando souber da sua história, ela vai dizer, sabe o quê? Eu agradeço a Deus pelas pessoas que me salvaram. Porque Deus nunca deixará uma criança numa lixeira. Ele envia pessoas. Tem mães que têm o filho e ainda são encontrados ainda com um cordão umbilical. Vi recentemente a história de um policial que encontrou, e o policial tinha noção de enfermagem e ele pôde dar um tratamento, não é? Ele pôde dar um tratamento ali àquele bebê recém-nascido. Ele salvou a vida daquela pessoa e ele colocou o nome dele na criança e registrou com o nome dele. Deus nunca se esquece dos seus filhos, nunca se esquece. Ele vai sempre providenciar alguém para servir a você. Essa foi a experiência deste juiz de Israel chamado Jefté, o primogênito de Gileade. Em Tobi ele encontrou pessoas que o acolheram, pessoas que foram influenciadas por ele e que o seguiram como líder. Deus sempre ampara o aflito e o abatido. Ele transformou a vida do injustiçado e rejeitado Jefté em líder geral do seu povo. Eu vou repetir isso. Eu ouvi um glória a Deus assim longe, distante. Eu sei que vocês estão atentos. Mas depois de tanta rejeição, Deus agora volta com Jefté, aclamado pelos israelitas, para ser o líder geral da nação. Isso. Que bom que vocês estão aí. Sabem por quê? Porque a vida dá muitas. O rejeitado hoje pode ser o governador amanhã. Aquele que a gente pensa que não vai dar para nada, esse aí mesmo pode ser aquele que vai ser a solução. E foi assim. Os homens foram atrás de Jefté. Sabe o que é? Eles saíram da Europa, de um país rico da Europa, e foram ao Haiti. Consegue ter noção do que é isso? Eles saíram de um lugar lindo, maravilhoso, próspero, para ir buscar no Haiti a solução para eles. Por isso, queridos, é que nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Ele não desampara o seu povo. Mesmo que eu e você tenhamos passado em algum momento, e se você ainda não passou, mas se o adversário insinuar isso para você amanhã, e você se sentir rejeitado, preterido, colocado de lado, por qualquer coisa, porque torce para o time A e não torce para o time B, não é? E tantas coisas que você pode se sentir rejeitado. Você já sabe que se você tiver um bom autoconceito de si mesmo, você sabe quem você é. Em Cristo você é mais do que vencedor. Você não vai se importar com as palavras malditas que o mundo está aí para dar. E pasmem, até mesmo dentro da igreja, você pode ouvir alguma coisa que não vem da parte de Deus, e você precisa saber exatamente quem você é em Cristo, e o que você está fazendo em Cristo, e por que você está fazendo em Cristo, para não se abater com palavras más. E por fim, queridos, Deus sempre usa outras pessoas para nos acolher. Foi assim que o nosso querido Jefté viveu, deu a volta por cima
E é interessante, o comentarista desse texto vai dizer que Deus sempre retira os líderes do cenário para forjá-los, prepará-los para aquilo que Ele tem lá na frente e que ninguém entende, mas Deus entende, porque Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Então, se você chegou até aqui, não perca na próxima semana como superar a ansiedade. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado assim: você é ansiosa? Pergunta aí. Você é ansioso? Pergunta aí. Só vou dar um dado hoje, tá? Um dado hoje. 87% das pessoas são ansiosas. Vou repetir. 87% das pessoas nesse globo, não sei em Marte, não sei em Netuno, Plutão, mas nesta Terra, não foi à toa que Jesus disse o quê? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí você sabe o versículo de cor, né? E permanece ansioso, permanece ansiosa, você só vai adoecer. Você não vai crescer, você não vai melhorar. Não adianta nada. Você não pode tornar um fio do seu cabelo branco ou preto. Você não pode fazer voltar para sua cabeça os cabelos que já se foram. Não adianta. Ansiedade não rola. Né, adolescentes e jovens? Ansiedade não é para nós. Vamos ficar em pé.